Ou de que vocês são curiosos, né? Bora responder a pergunta então. Hey people, Gossip John aqui, esse é meu canal Sincerateca e no vídeo de hoje eu vim fazer duas coisas. Primeiro, comemorar os 3.000 inscritos. Muito obrigado a todos vocês que estão me acompanhando nesses 6 anos de carreira, seja vocês que estão lá desde o início e vocês que estão chegando agora. Eu fico muito feliz com o companheirismo, com o carinho e enfim, com o incentivo de vocês. Mas além disso, eu vim também responder perguntas. Eu deixei uma caixinha lá no Instagram pedindo para vocês enviarem perguntas. Vocês enviaram várias, tanto que eu tive que dividir esse vídeo em duas partes. Hoje é a parte 1, as perguntas vão ser mais focadas nos livros, na minha vida de leitor. E a parte 2 eu deixei para perguntas mais voltadas para a vida pessoal, para o canal e etc. Antes de começar a sanar aí as dúvidas de vocês, eu peço que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho para receberem todas as notificações. Se inscrevam também lá no canal do Telegram, porque quando o YouTube não avisa, né, a gente sabe que o algoritmo ele é brincalhão, às vezes ele esquece de mandar notificação. Lá no Telegram eu tô reafirmando, mandando para vocês o que eu postei, a live que eu vou participar, postando enquete. Então, se inscrevam lá, é muito importante. Chega de papo, vamos para as perguntas? A primeira é, como você se tornou leitor? Falar sobre como a gente começou a gostar de ler dá um vídeo só para isso, né? Mas eu gosto de ler desde criança, eu sempre fui encantado com livros, eu sempre fui apaixonado pela leitura em si. Eu acho que aprender a ler foi uma das maiores alegrias da minha vida. Quando eu saía com meu pai, com a minha mãe, eu ficava lendo todas as placas. Então eu sempre fui muito empolgado com isso das letras, com a leitura. E aí quando eu descobri os livros, eu fiquei ainda mais encantado. Eu tenho uma lembrança de 2 livros. Agora, eu realmente não me lembro se esses livros eram da biblioteca ou se alguém deu pra minha mãe, porque eu não sei que fim esses livros tiveram, que é uma lembrança bem da infância mesmo, dos meus 5, 6 anos. Eu tive contato com alguns livros que eram da Disney, em capa dura, eles eram meio quadradões assim. E eu lembro de ter o do Mowgli e o do Bambi. O Mowgli tinha uma capa meio avermelhada, se eu não me engano, e o Bambi uma capa verde. Eu li aquelas histórias, me encantei por aquilo ali. E depois, na biblioteca da escola, eu tive contato com os livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que sim, eu amava a série de TV, amava os livros na infância, tanto que quando eu criei meu Scooby, eu coloquei lá, eles com 5 estrelas, que eu entrei no Scooby meio adolescentezinho, e eu não tinha noção das coisas ruins que estavam ali, da forma racista que o Monteiro Lobato tratava personagens como Anastácia, Barnabé e etc. Mas na infância foram os meus primeiros livros. Além disso, eu gostava muito dos gibis da Turma da Mônica e também tinha os almanaques do Sítio. Eu adorava as ilustrações, aquela ilustração da Emília, da Cuca. Eu era apaixonado. Eu ficava numa instituição que era feita para menores carentes, enfim, enquanto as mães trabalhavam, uma espécie de creche. Inclusive, essa instituição tinha alguma parceria com Criança Esperança. Eu ficava nessa instituição e ela tinha uma área só de biblioteca, só de gibi. Tinha muitos gibis, vocês não têm noção o quanto gibi tinha ali. Enquanto todo mundo tava brincando, eu só queria saber de ficar ali, lendo as revistinhas que eram colocadas em umas cordinhas. Então eu sempre fui encantado com esse mundo dos livros, das bibliotecas, e sempre que eu tinha acesso, eu pegava pra ler. Eu nunca fui a pessoa de ganhar livros, porque livro sempre foi um material muito caro e meus pais nunca tiveram condições de me dar. Mas eu sempre busquei outras formas de ler. A segunda perguntinha, qual livro ou série que te viciou na leitura? E livros que você leu por vontade própria? Bom, gente, a série que me viciou na literatura com toda certeza foi As Crônicas de Gelo e Fogo, do George R. Martin. Com certeza me viciou porque eu li os 4 primeiros assim numa velocidade que até eu duvido que eu consegui. É um surto. Eu iniciei o canal por conta desses livros porque eu queria compartilhar a leitura deles. Então foi a série que me viciou, de um carinho muito especial. E depois de começar a ler esses livros, eu não parei mais com a minha vida de leitor. Terceira perguntinha, qual o seu livro favorito? Gente, isso é muito difícil. Eu tenho um carinho especial por vários livros, então é difícil definir um. Mas tem um livro que eu guardo com muito carinho, que eu já reli algumas vezes e que eu me identifiquei muito com esse personagem, com a história dele. Então ele tem um significado muito especial pra mim, que é As Vantagens de Ser Invisível. E ele é um dos meus favoritos. A quarta perguntinha é Fogo no Parquinho, livro que você não recomenda pra ninguém. Bom, gente, tem umas bombas que eu li ao longo da minha vida de leitor, mas até elas, eu creio que pra alguma pessoa pode fazer sentido, aquela história ali pode funcionar. Mas pra não ficar no Garoto que Não Responde, eu vou falar uns livros que eu li, que eu não recomendo porque eu acho que
você vai perder tempo, né? Mas aí fica a sua escolha. Eu Vou Ser a Garota que Vai Morrer, que esse livro não serve nem pra entretenimento, no final quem morre é o leitor, de tanto ódio. Os 13 Porquês, porque pra mim esse livro é extremamente irresponsável. Não acho que seja livro pra jovem ler e acho pouco provável que adulto tenha algum deleite ao ler essa história. E o último, eu vou falar a coroa da série A Seleção, que eu não recomendo nem pros fãs, porque eu acho que nem os fãs conseguiram gostar dessa conclusão dessa série. A quinta pergunta é livro que você indica pra qualquer pessoa. Querendo ou não, o discurso da quarta pergunta serve muito pra essa aqui também, porque é difícil a gente agradar todo mundo, nem todo mundo vai gostar daquilo que a gente acha maravilhoso. Mas um livro que eu gosto muito, que eu acho difícil as pessoas não curtirem, é Extraordinário, porque esse livro é um infanto-juvenil. E olha, sabe uma coisa que eu gosto do infanto-juvenil? Que diferente de outros gêneros e de outras faixas etárias, as histórias infanto-juvenis, elas não são datadas. Eu sinto que elas perduram mais tempo e que elas servem pra qualquer idade. Elas são feitas pra criança, mas o adolescente consegue tirar muita coisa lendo, o adulto também consegue ter uma conexão com o livro. É por isso que eu digo, escrever pra criança deve ser um processo muito mais difícil, porque a pessoa tem que pensar muito, entrar ali na mente da criança pra passar algo que seja relevante, mas também com a linguagem um pouco mais simples. E aí saem esses livros maravilhosos. Então eu indico Extraordinário, eu indico também Suvi, que é uma história muito especial que eu li ano passado, tem até resenha aqui no canal. São dois livros aí muito interessantes, que vão despertar na gente ali algumas reflexões e que são histórias atemporais, que é sempre bom estar lendo, é sempre bom estar dando pros filhos, pros irmãos, pros primos, enfim. São livros que eu recomendo pra geral. Sexta pergunta, último livro favoritado? E foi Minha História, da Michelle Obama. Olha o tanto de marcação, gente, foi tudo. Não vou falar aqui não, a gente vai ter um vídeo só sobre Minha História mais pra frente, em fevereiro, aguardem aí. Sétima, qual o primeiro livro que favoritou na vida? Bom, essa coisa de favoritar livro veio com o canal, veio com o Booktube, por isso meu primeiro favorito foi George R. R. Martin, A Guerra dos Tronos, meu primeiro calhamaço e tudo pra mim. Tem um carinho muito especial por esse livro, por essa série, por tudo. Um livro clássico e um livro contemporâneo que você quer muito ler em 2021. Bom, o clássico que eu quero muito ler é O Crime do Padre Amaro, porque eu preciso de essa de Queiroz na minha vida. E um contemporâneo, deixa eu pensar. Vou colocar aqui Daisy Jones, da Taylor. Vou colocar Daisy Jones porque eu tô curioso com essa história. Nona pergunta, top 3 livros favoritos da vida. Mais uma pergunta difícil, inclusive eu respondi essa pergunta em alguma tag no ano passado e vejam só, tudo já mudou, porque eu vivo refazendo esse top 3. São histórias tão especiais que em um momento ou outro elas trocam de lugar. Em primeiro, As Vantagens de Ser Invisível. Em segundo, 12 Anos de Escravidão. E em terceiro, O Retrato de Dorian Gray. Vamos pra próxima? É a 10ª. O melhor livro de não ficção que leu e indica. Eu não sou de ler tantos livros assim de não ficção, mas um livro de não ficção transformador na minha vida com certeza foi o 10 Argumentos para Você Deletar Agora Suas Redes Sociais. Essa foi uma leitura do Experiência Literária, o Clube do Livro dos Meninos do Luar nos livros, e com certeza mudou a minha forma de enxergar as redes, de interagir no meio delas. Eu tenho um vídeo só sobre isso, comentando sobre a leitura e os motivos que me levaram a apagar o Twitter. Tá tudo aqui nos cards. 11ª, um ensinamento de livro. Um livro que me ensinou muito foi os 10 argumentos para deletar agora suas redes sociais, porque nele eu entendi o funcionamento da Boomer, porque que eu tava ficando tão raivoso nas redes, como as tretas do mundo literário funcionam, por exemplo. É por isso que eu sou tão relutante em falar sobre algumas tretas do nosso mundinho literário, por exemplo, porque eu entendo hoje em dia como funciona o engajamento, como o ódio engaja. Eu costumo não ficar replicando, porque eu entendi que esse é o sistema da rede. Pessoas raivosas, pessoas com ódio, e pessoas, enfim, alimentando esse ódio. Enquanto, óbvio, algumas outras ganham rios de dinheiro. Parabéns por nada, Boomer. 12ª, o que acha de releitura? Pretende fazer alguma em 2021? Eu acho a releitura super válido, porque a gente amadurece. A gente vai crescendo, a gente vai mudando, e com isso vem um amadurecimento. Deus me free ser um adolescente de 30 anos. Eu com os meus 22 me sinto tão distante do João de 17. Tanta coisa aconteceu na minha vida, tanta coisa mudou. Então a releitura, ela traz essa carga de você enxergar uma história com outros olhos. Leitura não é unanimidade nem pra gente, porque a forma que a gente interpreta um livro hoje é completamente diferente da forma que a gente vai interpretar o mesmo livro amanhã. E nesse ano, sim, eu pretendo reler. Eu pretendo reler mais uma vez O Retrato de Dorian Gray. Eu quero fazer um mês especial do Oscar Wilde aqui em outubro. Então, se tem Dorian Gray aí em casa, me aguarde que a gente vai conversar muito sobre ele nesse ano. 13ª, 13, petista, Taylor Swift. Qual clichê adolescente mais te irrita?
Desculpa. Ai, meu Deus, não foi isso, eu juro. Eu juro, meu Deus, que ódio. Cancelamento não é adolescente. Mas adolescente é um clichê que me irrita. Vamos fazer de novo? Vamos de novo? Olha a expressão, João. 13ª, qual clichê literário mais te irrita? Olha, eu acho que todos. Eu não gosto muito daquela coisa do amor e ódio, que tem um nome em inglês. É Enemies to Lovers, eu não sei se é mais ou menos isso. Se eu errei, tudo bem. Mas essa coisa daquele gato e rato, da pessoa que ama e odeia. Eu odeio quando não é bem feito. E o pior é que na maioria das vezes não é bem feito. Detesto quando o personagem odeia o outro e do dia pra noite eu amo. Pra mim foi o que aconteceu em Vermelho, Branco e Sangue Azul. Ai, mas tem uma visita, Castelo Real. Eles passaram um dia juntos. Gente, desculpa, a chavinha virou muito rápido, assim. Eu não consegui acompanhar o amor e ódio deles. Pra mim foi, assim, da água pro vinho. Mas tudo bem também, gente. Não quero nem perder tempo falando desse livro aqui. Mas eu usei pra exemplificar um tipo de clichê que eu não curto muito. 14ª, onde? Como? Em qual horário prefere ler? Gente, não tem um horário muito específico. Eu tô gostando muito de ler pela manhã. Mas, por exemplo, hoje eu acordei, fui cuidar de vídeo, não tive tempo pra ler, vou ter que ler à noite. Então, assim, confortavelmente, gosto de ler à noite, deitado na minha cama, no meu quarto, em paz, sozinho. No canal, gosto de estar fazendo as leituras pela manhã, porque é o melhor horário pra mim. E realmente, eu já começo o dia sendo produtivo. 15ª, você tem alguma mania quando lê? Não, gente, eu não sou uma pessoa de manias. Eu poderia dizer, eu marco com texto. Eu marco o livro quando eu tenho post-it. Eu marco o livro quando eu tenho alguma caneta, algum marcador por perto. Se eu não tiver, o livro não vai ser marcado. Eu leio sentado, em pé, deitado, da maneira que der. Eu não tenho nenhuma mania específica. Eu não bebo coisas enquanto leio. Eu não como algo específico. Eu não tenho todo um ritual, sabe? Eu não sou leitor. Às vezes eu paro pra pensar, eu acho que eu não sou. Eu não sou o clichê do leitor, sabe? No máximo cheirar livros, mas até isso, gente, eu cheiro uma vez, né? Eu não fico toda a página que nossa, que cheiro bom. Não é isso, né? De vez em quando rola, mas por isso que eu não chamo de mania, porque não é nada recorrente. 16ª, Goodreads ou Scoob? Óbvio que Scoob, gente, eu detesto Goodreads. Eu instalei só porque ele era muito popular entre os booktubers, é o que os booktubers mais usam normalmente. Só que eu detestei, não é pra mim, eu não gosto. Eu detesto procurar edição lá no Goodreads, porque sempre aparece a edição em inglês. Eu acho que Scoob é bem melhor, bem mais completinho, e Scoob é livros ao contrário, né, books. Só por aí me ganhou. Então eu sou cadelinho do Scoob, viu? Se você veio na minha casa pra falar mal do Scoob, você veio no lugar errado. 17ª, se pudesse refazer a capa de um livro, qual seria? Gente, eu confesso que eu não ligo muito pra essas coisas. Eu fiquei olhando um monte de tempo aqui, não achei nenhuma, assim, que fosse, meu Deus, detestável. Alguém precisa refazer esse trabalho. No máximo, essa aqui de Crime e Castigo, eu acho ela horrível. Acho que poderia ser refeita. Eu acho essa ilustração muito feia. Espero não estar falando de nenhuma ilustração clássica, meu pai. Refaria, mas ao mesmo tempo eu não tenho esse talento, então eu vou refazer como? Ai, gente, eu refaria o país. Sinceramente, vamos aproveitar a pergunta 17, né? Vamos aproveitar aqui. Esse país que precisa ser refeito. As coisas aqui que precisam mudar, né? Capa de livro, não tenho muito o que fazer. 18ª, tem algum autor que você não tem a mínima vontade de ler? Bom, Olavo de Carvalho. Gente, desculpa, nem pra conhecimento. Ai, o que a direita tá pensando? Não perderia meu tempo lendo um livro desse homem. Não é aqui no Sinceroteca que vocês vão encontrar review desse livro. Eu também não tenho a mínima vontade de ler os livros do Monteiro Lobato, ou seja, reler os que eu já li e tinha um carinho, ou ler os que eu não tive contato ainda, porque ele era eugenista, racista, então eu quero evitar ao máximo contato com obras desse homem. E qualquer outra coisa do Hal Herold. Eu não quero saber do Milagre da Família, do Milagre do Filho, o Milagre do Sinceroteca, o Milagre do Booktube. Eu não quero saber de milagre de nada. Tudo que esse homem escreveu eu vou correr. 19ª, quais são seus autores favoritos? Eu gosto muito do Stephen King, gosto muito das obras dele, gosto muito da Andy Thomas, gosto muito do Oscar Wilde. Eu acho que com o Oscar Wilde eu tô tendo esse sentimento de fã, de virar, né, de admirar demais, porque eu fui saber mais da vida dele, a importância que ele teve, de tudo que ele passou. Aí eu passo a ter esse sentimento que eu acho que é o que eu não costumo ter com autores. A 20ª pergunta, a última desse vídeo, nós teremos uma outra na próxima semana, aguardem. É a seguinte, qual o livro que está há mais tempo sem ler na sua estante, né? Qual não lido há mais tempo na sua estante? E eu tenho essa resposta.
é o A Dança dos Dragões, o quinto livro das Crônicas de Gelo e Fogo, que na época eu comecei a ler, só que era um calhamaço, e eu queria tanto ler outros livros que eu falei, eu tô lendo só George R. Martin, vou ler depois isso aqui quando ele estiver perto de lançar o sexto. Até hoje ele não lançou o sexto, e até hoje eu não terminei de ler aí A Dança dos Dragões, e como esses foram os primeiros livros que eu comprei, assim que eu arranjei emprego, ele é o mais antigo. Bom, gente, essa foi a primeira parte do Perguntas e Respostas. Muito obrigada pelos 3K. Essa parte é voltada mais para os livros, como vocês viram. A próxima vão ter mais perguntas da minha vida pessoal e do canal. Espero que vocês curtam também. Deixem um like no vídeo, um comentário. Até a próxima. XXO. Gaspedião.